estrutura dela como era antigamente, né? Tinha uma torre, né? Por que tinha uma torre? Cada igreja que tivesse uma torre na época pagava menos impostos na coroa portuguesa. Se tivesse duas torres, pagava mais. Pessoas que não sabem de história, diz que uma igreja que tem uma torre é como se uma igreja que tem duas torres, não deve fazer igreja. Eles eram protestantes comunistas, nem gostavam de igreja, nem gostavam de máquina, né? Após o incêndio pelos holandeses em 1631, foi totalmente destruída, né? Estão observando que ela foi passando por 3 restaurações diferentes. Chegou-se a segunda neogótica, a terceira neobarroco e a atual que está agora, maneirista, né? Que é a linha reta. A última restauração que ela sofreu, em 74 a 78, né? Esse aqui é outro padroeiro que a gente viu lá, o Senhor Salvador do Mundo. E esse é o bispo atual, Dom Fernando Saburino, né? Fez agora um ano que ele assumiu a arquidiocese. É por isso que eu falei para a senhora que é o piso original e as colunas que são originais, né? De 1537. Vamos aqui, vou contar para vocês aqui antes da história, vocês tiram a foto à vontade, tá bem? Falei para vocês anteriormente que aqui no sítio histórico são 22 igrejas e 11 capelas, não é isso? Aqui vocês vão observar um detalhe. Todas as igrejas do sítio histórico da cidade estão voltadas para essa, tá vendo? Todas elas estão frente para a catedral, não é isso? Porque essa aqui é um tipo da igreja mãe, porque ela é arquidiocese. E também, gente, foi daqui, nesse ponto mais alto, que surgiu o nome Olinda. Foi daqui que chegou um português chamado Duarte Coelho Pereira. Ele foi o primeiro donatário da capitania de Pernambuco. Observou esse belo mirante entre Olinda e Recife, deu uma linda exclamação. Foi ele que falou: ó, linda situação para se construir uma vila. Aí deu o nome Olinda. Porque antigamente chamava na época era Marim dos Caetés. Porque Marim era o nome da cidade e Caetés que eram os índios que foram os primeiros habitantes, né? Depois chegaram os portugueses e depois que vem a invasão holandesa. Aqui embaixo é que passa os blocos de carnaval na época, porque aqui em cima não tem o carnaval é lá embaixo, né? O único bloco que sai aqui na quarta-feira é o famoso Bacalhau do Batata. É o bloco de ligação que termina o carnaval de Olinda. Aqui é outra igreja ali que vocês estão observando. É o primeiro convento São Francisco. O antigo estádio franciscano de Olinda, ele foi erguido pelos portugueses em 1577. Aqui embaixo é um hotel. Esse casarão aqui embaixo é um hotel da cidade, chama Hotel Sete Colinas. Esse Hotel Sete Colinas, no carnaval ele fica lotado, né? Porque aqui atualmente é o melhor que tem aqui, o pátio histórico é esse. Que está aqui com 7 anos aqui de construído aqui no sítio histórico da cidade, né? E essa outra igreja aqui em frente que está em restauração, ela é Nossa Senhora do Carmo. Foi fundada pelos portugueses em 1588. E a padroeira do Brasil, Nossa Senhora do Carmo, né? E aquela outra igreja no fundo lá, perto do mar, tá vendo? Aquela maior. Aquela que é a igreja mais rica do sítio histórico de Olinda. Aquela é a famosa Mosteiro de São Bento. Porque ela é mais rica. Ela tem um altar bom de ouro 18 do século 17. Ele pesa 1,5 toneladas de ouro o altar dela. Esse altar foi representar o Brasil nos Estados Unidos no Museu Guggenheim. Passou lá 6 meses em restauração e exposição. Fez agora 14 anos que montaram ele peça por peça, né? Isso dá o nome, altar maior que de monta todo, ele é tipo quebra-cabeça. Aquele casamento ao lado do Mosteiro de São Bento, tá vendo? Ao lado da igreja. Lá também funcionou a primeira faculdade de Direito no Brasil. Foi lá que estudou na época Castro Alves, o Rio Barbosa. Só que há muitos anos está arquivado, hoje em dia é convento dos padres beneditinos. Fica lá no mosteiro. O mosteiro foi erguido pelos portugueses em 1582. Essa menorzinha aqui chama Matriz São Pedro, essa igreja que é mais nova. Ela foi fundada em 1590. Estou vendo aquela casa vermelha e branca ao lado da igreja. Vocês observam que o estilo dela é diferente, né? A pintura dela é diferente, né? Pode observar. Aquela casa é a única construção que tem aqui no sítio histórico holandesa. O pessoal diz que morou antigamente na época o príncipe holandês e Maurício de Nassau. Mas só que Nassau nunca morou aqui não, gente. Porque é aquela casa do século XIX e teve aqui no século XVII. Como é que ele morou aqui? Ele morou lá no Recife, para lá perto de Cedo. Porque os holandeses ficaram aqui pouco tempo, ficaram aqui 22 anos. A verdade que é aqui, né? E aquela branca por trás, tá vendo? Aquela onde mora o cantor e compositor, o seu Valença. Daquela casa dele, né? Fica na rua do São Bento.
E aquela casinha branca ali ao lado da igreja lá, tá vendo que tem lá uma porta vermelha. E tem 2 janelas. Naquela rua lá. E tem lá aquelas casas todas coloridas, a branca. Porque essas casas históricas, cada casa tem uma cor diferente. Porque na época não tinha numeração a casa, o proprietário conhecia a casa pela cor, né? Mora na casa amarela, mora na casa azul, mora na casa vermelha, mora na casa branca. E aquela casa branca na esquina, onde morou antigamente o chefe dos índios, Felipe Camarão. Aquela casa ali é mais antiga do sítio histórico, né? Aquela casa ali é do século XVI. Só que aquela casa secou, barreou, restaurante, balcão murismo e artesanato. E aqui em Olinda, a única casa que se pode entrar pela janela e sair pela porta por causa disso. E lá, a divisão lá, aquelas 2 torres gêmeas ali, tá vendo? Tá aquelas 2 torres gêmeas ali, ó. Porque 2 prédios gêmeas ali, um junto do outro, chama 2 torres gêmeas, não é isso? Olha lá. Ali que é a divisão das 2 cidades de Recife e Olinda. Ali fica o Marco Zero e o Recife Antigo, né? Pra lá tudo é Recife e pra cá que é Olinda. Lá fica o Cais de Santa Rita, no começo é Alpina, lá no final que é Boa Viagem. E ao lado do mar lá, tem o rio que liga o outro. Um daqui de Olinda e outro do Recife, é o Capibaribe e o Bibiribe. Lá se encontram os 2 com o mar, onde forma o arco-íris de Pernambuco. E aqui terminou. Vou tirar as fotos agora, vocês aí? Você fez tudo? Obrigado, viu? Porque essa foto aqui vocês fez tudo, né? Tá. Pega aqui com o Olinda de Recife e pega lá o convento depois.